Muito boa noite, meus amigos. Mais uma vez, com muita alegria que nós estamos aqui de volta. Hoje com o nosso amigo Rei, que veio falar para nós a respeito do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não Vim Destruir a Lei. Nós vamos começar esse nosso encontro de hoje pedindo ao nosso Pai Criador, a Jesus Cristo, nosso irmão, nosso mestre maior, aos bons espíritos que têm nos acompanhado, para que eles possam vir em auxílio de nós, neste momento em que a nossa terra passa por essa dificuldade tão grande. Nós sabemos que não existe desacerto, está tudo exatamente no lugar onde deveria estar. Mas nós, na nossa incapacidade de compreender os desígnios de Deus, às vezes nos sentimos incomodados. Então a gente quer pedir a Jesus, aos bons espíritos, que intercedam por nós junto ao nosso Pai Celestial. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre Jesus, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. A gente vai começar da maneira tradicional, né? O pessoal está vendo só a minha metade, mas só a minha metade também já é suficiente, né? Eu ocupei a tela toda. A gente vai iniciar tradicionalmente pedindo desculpa, porque a gente está no nosso ambiente residencial, nós não temos um estúdio adequado para fazer os estudos, e mora na beira da principal rua aqui do São Benedito, então vocês vão ouvir barulho de carro passando, ambulância às vezes eu tenho uns cachorrinhos ali no fundo que são bem barulhentos também, mas a gente pede desculpa já de início, porque esses barulhos por vezes vão entrar, né, no campo. A gente admite como um plano de fundo do nosso som. Então, antes do Rei começar, nós recebemos a instrução de fazer uma leitura, uma leitura de um trecho de uma obra espírita, e nós escolhemos hoje uma psicografia do Júlio de Carvalho pelo Espírito Frederico. O livro chama-se Compromisso Espírita. E o texto está na página 114 e 115, oração e vigilância sempre. A oração e a vigilância constituem um par de ensinamentos mais necessários ao espírita que procure segurança para servir e busque aperfeiçoar-se nos passos do dia a dia. Que todos oramos, disso não há dúvida. Mas e a vigilância? Bastaria que pronunciássemos belas palavras e louvores a Deus, pedindo proteção, sem que nada fizéssemos? Comumente, as crises de frustração, desânimo, dúvidas e preguiça que surgem no caminho de nossas existências são consequências da falta da vigília nas atitudes e pensamentos. Nas ocupações espíritas, o desleixo da vigilância pode trazer sérias consequências e criar tenazes obsessões. Médiuns podem extraviar-se do caminho e dar espaço a perturbações complicadas. Dirigentes podem esquecer-se das tarefas competentes a eles de afetar todos os demais integrantes com decisões prejudiciais. Oradores correm o risco de perderem sintonia e explanar com infelicidade os trechos de estudos. Trabalhadores de todas as áreas podem afundar em situações complexas. Irmãos,
Oremos e vigiemos para não cairmos em tentações. Ocupemos o tempo vago, preocupemos com o bem e fujamos de pensamentos nebulosos que dão origem a quaisquer comportamentos desconexos com Jesus. Oremos para fortalecer a fé, vigiemos para sermos atentos aos perigos do caminho. A gente passa agora para o Rei, que vai fazer o estudo para nós. Rei, Jesus te abençoe. Amém. Eu volto no final. Tá ótimo. Então, amigos, companheiros de ideal espírita, aos encarnados e aos desencarnados, uma boa noite. É com muita alegria, apesar da distância física que nos encontramos neste momento, mas próximos através do pensamento, próximos através das vibrações, né, que estamos neste momento emanando, podemos juntos, né, fazer mais um estudo, juntos adquirir um pouco mais de conhecimento. E é sempre importante, né, nós lembrarmos que este conhecimento é fundamental para o nosso comportamento do nosso dia a dia. É muito importante lembrarmos que nós estudamos para sermos melhores. Não melhores apenas intelectualmente, mas melhores no trato uns com os outros. Melhores como pais, melhores como mães, como irmãos, como filhos, como amigos. Nós devemos usar o nosso conhecimento, que é o conhecimento do Evangelho de Jesus, em prol da nossa melhora moral. Hoje, nós vamos falar, né, nós vamos conversar sobre o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim, né, destruir as leis. Neste capítulo, a espiritualidade nos fala sobre as 3 revelações, que é a revelação sobre Moisés, Jesus e o Espiritismo. Ela nos fala também a respeito da aliança entre as ciências e a religião. E nos fala também a respeito da nova era que está para surgir. Nova era essa que estamos todos ansiosos para que chegue. Mas para que esta nova era chegue e para que possamos estar inseridos nela, é de grande importância lutarmos a cada dia para sermos melhores. Não adianta apenas desejar participar desta nova era. É necessário merecer estar nesta nova era. Por isso é que nós a cada dia lutamos para sermos melhores. Já nos diz, né, os bons espíritos, que espírita é aquele que se esforça para domar as suas más tendências. Então todos aqueles que estão se esforçando para domar suas más tendências está no caminho certo. Está no caminho que vai nos levar a essa nova era. Hoje nós estamos com a quantidade considerável de irmãos e companheiros assistindo, né, o nosso bate-papo, o nosso estudo. Mas no plano espiritual, nós nem conseguimos contar a quantidade de irmãos que neste momento estão se alimentando dos nossos bons pensamentos, estão aproveitando das nossas boas vibrações que chegam para eles como um bálsamo para aliviar as feridas da alma. Por isso, a importância de estarmos sempre vigiando os nossos pensamentos. Por isso, a importância de estarmos sempre em prece, de estarmos
uma vez por semana, fazendo o nosso culto cristão no lar, que é uma prática enriquecedora para nós e para os nossos irmãos, que ainda no plano espiritual, às vezes têm dificuldades, né, em compreender a verdadeira verdade a respeito do Evangelho de Jesus. Pois bem, eu vou ler um trecho para podermos nos situar em cima do tema. Está em Mateus, no capítulo 5, versículo 17 a 18. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-lo, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão, antes que tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente, até o único J e um só ponto. Quando Jesus disse eu não vim destruir a lei, a gente sempre, quando vamos estudar o Evangelho, muitos de nós já escutamos, né, de grandes estudiosos, que nós devemos fazer uma viagem no tempo. Nós devemos voltar um pouquinho, né, a 2000 e poucos anos atrás, para podermos compreender bem as falas de Jesus. Porque quando se fala em leis, nós sabemos que Moisés trouxe 2 tipos de leis, né? Ele nos trouxe a lei promulgada no Monte Sinai, que são os 10 mandamentos de Deus. Estas leis são leis invariáveis, ou seja, não importa o período ao qual o Espírito esteja vivendo, que essas leis não mudarão. Elas serão sempre como foram antes, vão ser hoje e serão no futuro. Do outro lado, Moisés teve que fazer as leis chamadas leis cívicas, né? Ou seja, como as leis que nós temos hoje na atualidade. Essas leis já são diferentes, elas são variáveis. Como assim? Elas variam de acordo com a época, elas variam de acordo com a cultura, elas variam de acordo com a região. Então, essas leis, elas se modificam com o tempo. Então, o que Jesus quis dizer com que eu não vim destruir a lei, são as leis divinas, não as leis humanas. Porque as leis humanas, por si só, de acordo com o tempo, elas vão se modificando. Para a gente poder ter uma ideia a respeito do assunto, naquele período, quando uma mulher era pega em adultério, ela era apedrejada até a morte. Era da lei. Hoje, se acontecer uma atrocidade desta, nós não sabemos nem qual seria a nossa reação. Então, isso para eles na época era normal. Hoje, nós temos ainda, por necessidade, presídios, celas, onde irmãos nossos que ainda desconhecem a lei, que ainda praticam atrocidades, lá são colocados para conviver, para estarem afastados da sociedade. E dia virá em que nós vamos achar isso um absurdo. Dia virá em que os presídios, as celas, ficarão apenas nos livros de história. Em que nós vamos olhar para nós mesmos e dizer, mas o homem foi capaz de prender o próprio homem? Porém, hoje, nós ainda necessitamos desta lei. Infelizmente. Mas dia virá em que o amor irá reinar em nossos corações e isto não mais acontecerá. Agora, no que diz respeito a práticas religiosas, Jesus combateu
E foram várias vezes que isso ocorreu, porque havia más interpretações dos textos sagrados. Haviam os aproveitadores, como os vendilhões dos tempos. A estes, Jesus a todo instante estava ali questionando. Agora, as leis de Deus, que são os 10 mandamentos, são imutáveis. Para quem não recorda, para quem não lembra dos 10 mandamentos, nós vamos falar sobre eles. O primeiro é: eu sou o Senhor teu Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não farei imagem talhada, nem nenhuma figura de tudo que está no alto, no céu e embaixo da terra. Nem de tudo que está nas águas sob a terra, não adorareis, nem lhes rendereis culto soberano. 2. Não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus. 3. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. 4. Honrai vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. 5. Não matareis. 6. Não cometereis adultério. 7. Não furtareis. 8. Não prestareis falso testemunho. 9. Não desejareis a mulher do próximo. 10. Não desejareis a casa do próximo, nem o seu servidor, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem nenhuma de todas as coisas que lhe pertencem. Esta é a lei de todos os tempos e países. A única coisa que Jesus fez foi simplificar esses 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque se eu amo a Deus e se eu amo o próximo, eu não mato, eu não roubo, eu não pratico falso testemunho, eu vou honrar meu pai e minha mãe. E lembrando sempre que o honrar o pai e a mãe é a única mandamento que Deus, ele te dá recompensa caso você faça. Ou seja, honrai teu pai e tua mãe, que eu vou lhe dar longos anos de vida. E devemos lembrar que honrar pai e mãe é na nossa conduta como bom filho. Eu, sendo um bom filho, cumpridor dos meus deveres, é que eu vou estar honrando os meus pais. E aí terei meus anos de vida aumentados na terra que o Senhor Deus dará. Então, lembrar que honrar pai e mãe é ser um bom filho. Quando a gente fala nas leis mosaicas, nós lembramos muito sobre olho por olho, dente por dente. Esta lei olho por olho e dente por dente é uma lei onde Moisés diz o seguinte: olha, se alguém lhe roubou um boi, você pode pegar um dele. Se tua mão foi ofendida, você pode ofender a mão do outro. Isso, aos nossos olhos, é uma crueldade. É uma vingança. Mas naquela época, nós ainda, semi-selvagens que éramos, esta lei ainda veio para manter um equilíbrio. Porque antes da lei olho por olho e dente por dente, a situação era um pouco pior. O indivíduo me roubava um boi ou um cabrito, eu ia até ele, roubava o boi, o cabrito, escravizava os filhos, roubava a colheita. O indivíduo, às vezes, tirava a vida de um membro de uma família, aquela família a qual teve um membro ceifado vai até lá e ceifa todos da outra família. Então, Moisés, vendo que não havia uma vingança, melhor dizendo, não justiça, uma vingança desproporcional, aí ele colocou a lei, olho por olho, dente por dente. Mas hoje,
Hoje nós já não necessitamos mais dessa lei, porque Jesus já disse que estamos preparados para pagar o mal com o bem. Hoje, a gente não paga o mal com o mal, e sim com o bem. Se o indivíduo lhe pede a túnica, lhe dê a capa. Se lhe pede para caminhar ao lado dele uma milha, caminhe 2. É isso que nós devemos fazer. Porém, ainda, imperfeito que somos, temos essa dificuldade. Ainda não conseguimos praticar o Evangelho de Jesus em sua pureza. Mas estamos na luta. Estamos nos esforçando. Hoje, a gente já consegue parar e escutar sobre o Evangelho de Jesus. A gente já consegue deixar o Evangelho de Jesus entrar em nós. E dia virá que ele irá sair de nós. Não sair nas nossas palavras, mas nas nossas atitudes. Dia virá em que todos nós seremos cartas vivas do Mestre Jesus. E aí trabalharemos juntos na seara do Cristo para cada dia mais termos um mundo melhor. Então, quando Jesus disse, ele não veio destruir a lei, mas veio para que ela se cumprisse, ele quis dizer que ele veio para fazer a lei se desenvolver. Ele veio para nos ensinar a desenvolver essa lei. Ele veio nos explicar, não só como palavras, mas como exemplificação. Ele exemplificou as leis divinas em todas as suas atitudes. Ele veio nos mostrar o caminho que nos leva ao céu, que nos leva ao Pai Criador. Ele, através do seu Evangelho, veio nos chamar a todos nós, durante todo o dia, a entrarmos neste caminho. Que ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele diz que ele é o caminho, ele quer dizer ele, o Evangelho, ele, as suas ações, ele, as suas atitudes. Aquele que vier após mim, pegue sua cruz e me siga. Ou seja, percorra o mesmo caminho que eu percorri. Faça como eu fiz, que chegarás ao reino dos céus. E lembrando que quando Jesus diz reino dos céus, ele não está querendo dizer um local à parte da criação. Porque nós sabemos que o reino dos céus é o coração do homem. Então, a nossa mudança de comportamento, a nossa mudança de sentimentos é que nos mostra se estamos ou não no reino dos céus. E se nós queremos estar em mundos melhores, devemos fazer o que ele disse, segui-lo, nos esforçar para praticar tudo o que ele praticou. Hoje, nós temos dificuldades, lógico. Ainda somos imperfeitos, somos pequenininhos, crianças espirituais. Mas Jesus quer de nós o esforço. Jesus quer de nós que nós lutemos para melhorar. Emmanuel nos diz que nós só não somos melhores porque nós esforçamos muito pouco, ou quase nada. A falta de esforço, a falta de coragem
é que não deixa com que venhamos a caminhar a passos longos rumo à regeneração. Quantos de nós desejamos mudar? Quantos de nós desejamos ser melhores? Mas basta a nossa corda da animosidade ser tocada, que a gente revela o nosso verdadeiro ser, o nosso verdadeiro eu. Quantos que existem que às vezes julgam o outro ser? Jesus pede para a gente não julgar. E a gente julga às vezes o indivíduo que comete um delito. Mas será que se nós tivermos a oportunidade de cometer o mesmo delito, será que nós não vamos fazer? Será que se encontrarmos uma carteira com dinheiro, nós vamos devolver? Será que se estivermos nos lugares dos políticos corruptos, nós iremos ser honestos? Será que eu não traio por amor e fidelidade ou por falta de oportunidade? Devemos pensar. Devemos pensar até onde eu consigo me esforçar em ser melhor. Porque as provas, elas virão para todos nós. São as provas que fazem com que eu prove para mim mesmo e para o todo o universo que eu estou pronto. São as provas que eu faço que demonstram para mim mesmo e para o universo que eu sou forte. E nós estamos vivendo um momento na nossa evolução que nós precisamos ser fortes. Já não nos cabe mais ficar em cima do muro. Já é hora de tomarmos decisões. E Jesus está esperando por nós. Ele quer que nós venhamos a trabalhar na seara. Quando a gente fala em trabalhar na seara, não é estar em um ponto de referência, não é você ser líder, seja religioso, seja um líder político, não. Basta fazermos o que é para ser feito pertinho da gente. Muitas das vezes, Jesus quer que a gente trabalhe para Ele na nossa casa, no nosso trabalho, no trânsito, no dia a dia. E todos nós temos condições de fazer isso. Todos nós temos condições de sermos referência para os nossos filhos. Já chega de sermos mentirosos, de às vezes dar exemplos não muito elegantes. É hora de mudarmos o nosso comportamento. Jesus diz que o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido. Um único J. Então é bom que a gente reflita nesta passagem e possamos pensar nos nossos atos, para que nós não venhamos a causar danos morais, ou físicos, ou materiais, a um outro companheiro de jornada, porque nós somos obrigados a quitar. O plantio, a semeadura, ela é livre, mas a colheita é obrigatória. Então é necessário que todas as noites façamos uma reflexão, como nos ensinou
um dos, podemos dizer, apóstolos do Cristo, ao nos deitar todas as noites, refletir como foi o nosso dia, refletir como foi as minhas atitudes, refletir sobre o que eu falei com os companheiros de jornada, refletir se eu magoei algum coração naquele dia. E essa reflexão, ela tem que ser feita diária, todas as noites, não é todo ano. Quando a gente faz retrospectiva do ano, não, é todas as noites. Parar e refletir, para que amanhã, se Deus me permitir uma outra oportunidade, eu não cometer o mesmo erro. Porque cada dia serve como uma página em branco que Deus nos dá para podermos sermos melhores. É como a gente fazendo uma prova de escola e faltando 5 minutos, a gente erra a prova e pede ao professor uma nova folha em branco para refazer tudo de novo. O professor olha no relógio, às vezes ele vê que não dá tempo de colocar tudo naquela folha, mas mesmo assim ele torce por nós, nos dá outra folha para a gente poder preencher a prova. Assim são os nossos dias. Deus nos concede todos os dias uma nova oportunidade, uma folha em branco, para podermos reescrever a nossa história, para podermos fazer uma história nova. O que nós cometemos, o que fizemos ontem, anteontem, mês passado, deve nos servir de lição para não repetirmos. Deve servir de aprendizado. Opa, eu não posso agir desta forma. Eu tenho que agir de forma melhor, de forma mais doce. Até quando vamos conversar com as pessoas, quantos de nós diz, eu só falo a verdade. Fala a verdade e falo na lata. Chico nos disse certa feita que a verdade ela é como um diamante. Se você colocar na caixinha, fazer um lacinho, embrulhar e dar de presente, a pessoa vai ficar feliz. Mas se você jogar, pode até machucar. Então a verdade ela tem que ser adocicada com mel. Então devemos tomar cuidado até no nosso falar, no trato com as pessoas. Jesus ele não foi simplesmente um legislador. Ele foi um exemplo. Na realidade, é o nosso único exemplo. É o ser mais perfeito que Deus nos deu para referência, como exemplo, né? Referência não, como exemplo. É o único exemplo que nós temos. Seus atos, suas palavras, seus ensinamentos. Uma sabedoria tão grande que Jesus conversava com cada um de acordo com a necessidade que a pessoa tinha para ouvir. Jesus tinha 3 formas de conversar. Quando ele conversava com o povo, ele chamava de meus filhinhos, ele falava nosso pai, ele era amoroso, porque já era um povo carente, um povo sem esperança. Era um povo descrente. Quando Jesus falava com os doutores da lei, ele era mais enérgico. Falava raça de víboras. Ele não falava com menos amor. Ele amava a todos. Mas aquele grupo ali, ele sabia que ele tinha que ser mais enérgico. Já com seus discípulos, ele falava de forma mais direta. Ele explicava as parábolas. Ele conversava sobre o mundo espiritual.
Porque ele sabia que cada um conseguiria digerir determinado alimento. Você não poderia jogar as verdades no colo de quem não suporta carregar. Muitas das vezes, a verdade pode nos levar à loucura. Ela tem que ser em doses, conta-gotas, aos poucos, para a gente ir se preparando devagar. O Espiritismo, que é a terceira revelação, ele veio não também para destruir a lei. O Espiritismo veio também para que a lei seja cumprida. Ele veio simplificar. Ele veio para nos auxiliar no nosso caminho. Ele veio descortinar o que, na época, o Cristo não podia nos dizer que não fosse por parábolas. Então, ele veio nos explicar, nos direcionar. Ele veio para que possamos compreender sobre o mundo espiritual e a influência e a relação que existe com o mundo material. Porque hoje nós já temos condições para podermos compreender melhor o que outrora não tínhamos. As ciências e a religião é uma aliança que é necessária. Hoje, nós só não estamos mais adiantados porque as ciências puxam para um lado e a religião puxa para o outro. Dia virá em que as duas irão andar de braços dados, irão caminhar juntas, e assim facilitará e muito o nosso progresso moral. E é necessário que esse dia chegue. É necessário que essas duas, não digo entidades, caminhem juntas. No dia que isso acontecer, coisas grandes irão acontecer conosco também. Deus, quando Ele nos trouxe a revelação dos mandamentos, das leis divinas, através de Moisés, Ele não trouxe de forma exclusiva para o povo hebreu. As revelações veio para o povo hebreu e para todos os outros povos existentes na terra. Só que naquele instante, naquele período, o povo hebreu era o que estava mais propício a receber, a entender estas leis. Deus não veio exclusivo para os hebreus, não. Ele veio para todos os povos. Porque o povo hebreu não era um povo santo, como às vezes muitos acreditam. Eles tinham também os seus vícios, as suas dificuldades, as suas desesperanças, mas era um povo que era monoteísta. Talvez o único povo que acreditava na existência de um único Deus. Então era o único povo preparado a servir de ferramenta para que as leis de Deus fossem propagadas no nosso planeta. Os demais povos acreditavam em vários deuses. Deus do sol, Deus da lua, Deus da colheita, Deus do plantio. Então eles teriam dificuldade, ou seria quase que impossível, através de outros povos que não fossem hebreus, chegarmos para nós às leis divinas. E quando Moisés traz para nós as suas leis cívicas,
é porque eram leis apropriadas aos povos semi-selvagens. Hoje já não nos cabe mais. Já estamos em uma outra era. Hoje já conseguimos poder, pelo menos, compreender uma moral mais pura e mais sublime. Uma moral enviada pelo Mestre Jesus. Hoje nós já damos conta de sermos bem melhores. Lembrando que basta termos um pouco mais de esforços. Eu queria poder perguntar a todos se tem alguma pergunta, né? A gente está tão acostumado, né? O pessoal está fazendo bastante comentário aqui pelo YouTube, pelo Facebook, mas mais mesmo agradecendo a oportunidade. Porque o pessoal está gostando. Nas casas a gente costuma perguntar se estão entendendo, se tem alguma dúvida. Mas eu acredito que se tiver alguma dúvida depois pode deixar na página, né? A gente vai respondendo no decorrer da semana. Pois bem, Jesus veio para poder fazer com que a luz entrasse em meio às trevas. Nós éramos, povos mais trevosos ainda, Porque hoje nós ainda temos muitas dificuldades, Nós ainda estamos como eu disse no início, crianças tolas. Nós ainda somos muito apegados ao ter. Nós sabemos que é necessário nos apegar ao ser, mas intimamente nós temos dificuldades. Muitos de nós se preocupam apenas em ter coisas, e esquece do ser melhor. Lógico que é importante, e é agradável você ter também alguma coisa. É importante, é bacana você ter um bom carro, você ter uma boa casa. Se isso vier de um fruto do teu trabalho, de sua honestidade, sem você precisar de passar ninguém para trás, sem você precisar de pisar em alguém para poder se elevar, para poder adquirir isso. Só que Jesus pede para a gente não esquecer do ser. Para a gente, enquanto está tendo, poder estar sendo melhor. Jesus já busca em nós frutos e Ele já quer encontrar. E nós temos para dar. Nós não podemos agir mais, não nos cabe agir mais como a figueira seca. A figueira temporona que Jesus vai buscar um fruto e não encontra. E essa figueira seca. Jesus já busca fruto em nós. E Ele quer encontrar. Quando Jesus busca fruto em nós, às vezes a gente fica pensando, mas como? De que forma? O fruto que Jesus busca em nós é o fruto da paciência com Deus semelhante. É o fruto da benevolência com os meus em casa. É o fruto da sabedoria, o fruto da humildade. É o fruto do respeito. São esses frutos que Jesus busca e todos nós temos condição de oferecer. Todos nós temos condição de ser uma videira que dê frutos. Nós só não podemos esquecer que nós somos o ramo da videira, A árvore principal é o Mestre Jesus. Nós somos os ramos. Aqueles que vão trabalhar em progresso de um mundo melhor. Fazendo apenas essas pequenas atitudes. Não precisa ser longe, não. Basta praticarmos em nossas casas, praticarmos no serviço, no trânsito.
no nosso dia a dia com os nossos amigos. Não precisa da gente falar com o outro, pregar. Basta a gente exemplificar, mudar a nossa forma de agir. Porque bem-aventurado é todo aquele que busca uma aventura nova. Então, bem-aventurado é qualquer um de nós que busca adquirir uma virtude, que é o nosso objetivo aqui nesse planeta. Sermos virtuosos, entrarmos nas leis divinas. As leis de Deus exigem isso da gente. Que a gente seja virtuoso, que a gente seja melhor, que a gente lute. É necessário que venhamos a adquirir sabedoria. É necessário que venhamos a estudar, que venhamos a fazer cultos cristãos no lar. Se tivermos disponibilidade, participarmos de um trabalho social para enriquecer a alma. É necessário. É importante adquirirmos força, sermos uma fortaleza. Mas adquirir força para quê? Não é para sair brigando na rua, não. É para lutar contra as más influências. É para lutar contra os maus instintos existentes em nossos corações. Quando eu digo más influências, essas más influências, na realidade, partem da gente. Porque, geralmente, o espírita, quando fala em má influência, ele já vai direto no obsessor, né? Como se fosse uma anteninha. Falou em má influência, já pensa, é meu obsessor. E correr dele. O obsessor nada é mais do que um amigo que um dia eu magoei e ele não consegue ver em mim uma pessoa melhor. E quando ele me sugere algo de errado, ele não pratica. Quem pratica sou eu, ele só sugere. Aquele irmão que não quer o meu progresso, ele não me força a cometer um delito. Ele apenas me sugere. E se ele me sugere e eu pratico, significa que eu tenho grande queda para determinado delito. E ele só me sugeriu por isso. Porque ele sabe que eu tenho a capacidade enorme de cometer este erro. E eu adquirindo forças, eu consigo lutar contra este sentimento existente em mim. E eu só adquiro força através do Evangelho de Jesus. Através do cumprimento das leis divinas. Através da humildade. Através da oração. Oração. Orar e ação. O orar é muito importante. Jesus nos pede, né? Orai por aqueles que vos perseguem e vos calunia. Mas a palavra oração no final tem aí ação. É necessário que eu haja. É necessário que eu tome atitudes. Eu tenho que orar e me modificar. Eu tenho que orar e fazer melhor. Eu tenho que orar e lutar contra as minhas más tendências. E aí eu vou adquirindo forças. Não no sentido de que de que o mal não virá até mim. Eu continuarei recebendo, às vezes, más intuições. Mas elas chegarão de uma forma mais fraca. Porque eu estou preparado. Eu me preparei através dos meus atos. Nós devemos ser mais prudentes. Jesus é o único, até hoje, que eu já
li a respeito que achou uma qualidade numa serpente. Ele disse, né? Seja manso como a pomba e prudente como a serpente. Devemos ser prudentes. Muito prudentes. Nós devemos agir com temperança. Não devemos, às vezes, quando alguém nos age de uma forma inadequada, devemos ter um equilíbrio emocional para responder. Não pode responder na mesma altura, não. Responder, às vezes, que eu digo, não é só com a voz, é com os atos. Devemos ser melhores, moralmente falando. E essa temperança também, a gente pode levar até por tempero, no sentido de temperar a vida do outro. Levar um pouquinho de tempero às vidas amargas, principalmente nesse momento ao qual nós estamos vivendo. Quantos corações desiludidos, quantos corações estão perdendo a fé, estão perdendo a esperança em dias melhores. Nós devemos, nesse momento em que o nosso planeta passa por essa turbulência, sermos bênçãos na vida dos outros, levando ao outro necessitado o que às vezes temos de melhor. Não só o lado material, mas o lado emocional. Às vezes nós temos irmãos aí que estão necessitando apenas dos nossos ouvidos, apenas de um tempo nosso, para podermos escutar as suas dores, escutar as suas dificuldades. É momento em que devemos ter coragem para encarar todos esses problemas que está sendo oferecido a nós. É difícil. É difícil. Mas nós devemos erguer a cabeça, ter fé, ter a certeza de que Jesus está no leme, ter a certeza de que essa tempestade vai passar e que dias melhores estão por vir. Nós não podemos perder a fé. Nós não podemos perder a esperança. A esperança, ela é a última que morre, já diz o ditado. Se a gente perder a esperança, não tem mais nada para perder. Mas tem um filósofo, me fugiu o nome dele, até famoso, ele fala que é a esperança do verbo esperançar. Não aquela esperança de você ficar sentado esperando as coisas melhorarem. Mas a esperança daquela certeza de que as coisas vão melhorar, mas você vai fazer algo para contribuir. Você vai fazer algo para poder fazer acontecer. Você vai se movimentar. É essa a esperança que nós temos que ter. Continuar o nosso movimento espírita, o nosso movimento de pessoas de bem. Nós não podemos entrar em desespero. Pelo contrário, nós devemos levar esperança aos corações desesperados. E nesses momentos, o desespero, ele está sendo não só entre os encarnados, mas também entre os desencarnados. Quantos irmãos nossos que ainda vinculados aos prazeres da matéria, nós sabemos que vivem em nosso meio na crosta terrestre, a se alimentarem dos nossos delitos, dos nossos vícios, e de repente esses irmãos vê todo mundo entrando para dentro de casa, vê os bares vazios, e eles não entendem o porquê. Eles também estão desesperados, necessitando de nós boas vibrações. É o momento em que, se nós tivermos a oportunidade de fazer um culto cristão todos os dias,
seria bênção para facilitar o trabalho dos nossos irmãos maiores, que faz, isso aqui, para poder chegar até nós e tentar fazer com que nós venhamos a captar um pouco de vibração de amor, de energia mais espiritualizada. Mais do que nunca, devemos orar e vigiar a todo instante. Quando falo orar e vigiar a todo instante, não é orar no sentido de toda hora ficar falando uma oração já decorada. É nos nossos atos, na hora que está fazendo um alimento, pedir a Deus para abençoar o alimento, que vai servir de sustento para toda a família. Na hora que a gente está lavando uma vasilha, agradecer a Deus pela oportunidade de termos uma água encanada. Pode parecer que não, mas nós temos muitas famílias que ainda não têm uma água encanada em casa. Não tem um tratamento de esgoto básico. Ao estarmos usufruindo o básico, nós devemos agradecer a Deus. Isso é estar orando. É fazer tudo com amor e da melhor forma possível. Se o que eu estou fazendo é um serviço simples, que eu faça o meu melhor. O meu melhor em tudo. Caridade sempre. Caridade sempre. Caridade nada mais é do que o amor em ação. O amor em ação chama-se caridade. A bandeira nossa, né? Fora da caridade não há salvação. Não adianta. Podemos ter conhecimento de todo o Evangelho, podemos ter conhecimento de todo o livro dos Espíritos, mas sem a caridade não somos nada. E lembrando que a caridade, como entendia Jesus, é ser benevolente, ser indulgente e perdoar as ofensas. Isso é caridade como entendia Jesus. Quando nós fazemos algo de material para outro, é obrigação nossa. É obrigação daquele que tem um pouco mais auxiliar quem não tem nada. Então, caridade é ser benevolente, ser indulgente com as imperfeições alheias e perdoar as ofensas. Algo ainda difícil no nosso meio, que é perdoar as ofensas. Quantos de nós ainda temos essas dificuldades? O Fued, para as 9h, né? Okay. E nós temos não só a dificuldade em perdoar as ofensas, como nós também temos dificuldade em perdoar as ofensas que praticamos conosco mesmo. E é importante nós estarmos atentos a isso. Chama-se auto-perdão. Nós temos uma dificuldade enorme em nos auto-perdoar. Nós temos uma facilidade em nos colocar como pobres coitados, em nos deprimir, sendo que o correto é nós nos perdoarmos. Nós pensarmos que ontem eu cometi algo errado porque eu não sabia, eu não entendia, não sabia como a lei funcionava. Hoje eu vou fazer diferente. É o que o Paulo nos disse. Ontem eu era criança, agia como criança. Agora eu sou adulto e ajo como adulto. O nosso passado ele deve servir apenas como referência para nós não praticarmos mais. Nós não podemos deixar que os atos de atrocidade que nós cometemos venha a nos prejudicar na nossa atual situação que encontramos. Hoje eu devo olhar
Nós devemos olhar para nós, devemos dizer, hoje eu sou melhor. Hoje eu faço diferente. Hoje eu não tenho mais coragem de agir como eu agia antes. E se auto-perdoar. Não se punir, porque nós somos o pior de todos os juízes quando é para julgar nós mesmos. Nós nos julgamos de uma forma muito severa. Muito severa. E devemos refletir esta noite que nós devemos estar alinhados às leis divinas. E alinhar às leis divinas significa sermos pessoas melhores. E agradecemos a todos que estão conosco em mais uma oportunidade de estudo, e estará ao ar novamente na terça, Fred? É isso aí, gente. Próxima terça-feira, primeiro, obrigado por ter trazido para a gente esse estudo. E a gente espera poder contar com você mais vezes aqui, tá? Enquanto essa situação estiver aí vigente, a gente tem que contar com todos aqueles que podem colaborar conosco. Na próxima terça-feira, a gente vai estar de volta aqui. Ainda não tenho quem vai falar para a gente, possivelmente eu ou o Lula. Na quinta-feira, o Gaúcho vai fazer para a gente de estudo. E a gente vai continuar aí. Enquanto tiver essa situação da pandemia, a gente está aqui firme, fazendo essa nossa divulgação, fazendo esse nosso estudo. Espalhando as sementinhas. Espalhando, né? Porque a luz não pode se apagar, a verdade é essa, né? E enquanto nós insistirmos, o mal não vai prevalecer. E esse é o nosso objetivo maior. Sim. Através do Evangelho do Cristo, através do ensinamento aí, sobre o que você disse hoje para a gente. Até uma pessoa mandou uma pergunta e a gente aproveita para responder. Eles falam que se o Cristo é o nosso modelo maior de exemplo, de moral, de comportamento, por que nós temos tanta dificuldade em reproduzir esse modelo? E a resposta não pode ser diferente da nossa própria fraqueza, da nossa fraqueza moral. Nós ainda somos espíritos de uma transição, é uma transição difícil, a gente sabe que é difícil. O instinto ainda predomina na gente. Exatamente, né? A gente ainda é aquela coisa da anterioridade animal, ainda é um pouco latente em nós. E se quer conhecer o animal que tem dentro de você, é você se submeter a uma excitação inesperada. É uma pessoa que te agrida de uma determinada forma, a forma que você reage denuncia o animal que você é. Né? Então, a gente ainda tem essa dificuldade, embora tenha o Cristo como exemplo. Mas o que a gente quer é, com esse ensinamento e com essa continuidade, brigar contra esse mal nosso interno, essa nossa fraqueza. Lutar, né, cada dia. Então, a gente mais uma vez te agradece e não podia deixar de ser diferente. Eu queria te pedir para encerrar com aquela prece. Sim. Que a gente sempre pede para fazer lá no nosso grupo, porque a gente sabe, é uma prece curta, mas ela é muito significativa para nós nessa nossa luta, para que nós possamos realmente compreender qual é o caminho e de que maneira nós temos que agir. Não só da agora para diante, mas a gente já tinha que estar agindo dessa forma anteriormente. Então, você encerra para nós, a gente agradece a todos que estiveram aqui com a gente, e na terça-feira a gente está aqui de volta. Em nome de Jesus. Senhor, concede-nos a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar as que podemos, e sabedoria para distinguir umas das outras. Que assim seja. Graças a Deus.